Alimentar-se de forma saudável garante mais qualidade de vida para as pessoas, seja um atleta, profissional de escritório ou um trabalhador rural. É preciso se alimentar bem para manter a saúde em dia e ter resistência física para realizar o trabalho do dia a dia. Para dar dicas de como se alimentar de forma adequada, convidamos para o nosso quadro de hoje o mestre em nutrição humana pela Universidade de Brasília e presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da Primeira Região, Aldemir Mangabeira. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Conta pra gente então o que é alimentação saudável. Bom, as pessoas, de fato, elas têm muita dúvida, né? Se eu vou aderir batata doce, ovo, se eu posso ou não comer um doce, beber, enfim. Atualmente, eu percebo que a alimentação saudável não é uma questão de proibição, não é uma questão de uma regra inflexível, é uma questão de prioridade. Eu acho que a gente estabelece um relacionamento com a comida, procura criar defesas, porque você não vai viver isolado socialmente. Alguém vai fazer um aniversário, Páscoa vem aí, casamento, Natal, Ano Novo. Então, eu costumo defender que a gente vai criando defesas sobre o que a gente compra para colocar na despensa, sobre a forma como a gente faz a comida, sobre com que frequência a gente come fora de casa e o que come fora de casa. E se a gente começa a criar essas defesas, o que não é saudável vira eventual. Então, para te responder objetivamente, eu acho que a alimentação saudável é você priorizar comer alimentos, matérias-primas, né, como a gente diz, arroz, feijão, carne, queijo, leite. Essas coisas são matérias-primas que estão do mesmo jeito como as pessoas que se alimentavam há 40, 50 anos atrás. Você escolhe uma alimentação menos industrializada e vai julgar o sair disso conforme a situação, não como a regra, né? Aí seria a exceção você participar de uma festa, de um aniversário, sair da sua rotina. Então, eu acho que a alimentação saudável é priorizar a matéria-prima, os alimentos que o produtor mesmo faz, que tem acesso nas feiras, enfim, trabalhar com isso é que vai gerar uma alimentação saudável. Agora, por que é tão importante, então, se alimentar de forma adequada? Olha, há uns 50 anos atrás, era muito claro ver que as doenças se relacionavam à necessidade de um antibiótico, era uma tuberculose, uma coisa pontual. Hoje, as chamadas doenças crônicas, elas são resultado de muitos fatores. Então, entra o estresse, entra o sedentarismo, entra o fumo, a bebida e a alimentação. Se você pensar bem, quase todos esses são comportamentais. E comportamento não se muda para sempre. Comportamento é uma coisa que você escolhe priorizar, valoriza, enfoca nisso e vai criando consistência para que tenha um resultado. Dizer que uma pessoa que opta por uma alimentação saudável com certeza não vai ter doença, ninguém pode dizer. Sempre é até engraçado que no âmbito até fazendo um link com a questão rural, aparece sempre alguém que fala, eu conheço uma pessoa de 101 anos que pita um cigarro e não morreu de câncer. E um outro que bebe uma cachaçinha todo dia e está ótimo. E o outro que não fez nada disso, ficou doente. Então, assim, óbvio, as doenças são multifatoriais. É um conjunto, né? Como ficar livre do estresse? Agora, a alimentação é sim um dos 5 componentes. Você pode colocar ela acima de outras coisas, mas é um investimento. Espera-se colher, mas não é como tomar um antibiótico, uma Novalgina e ficar livre da febre. Você acredita pelas pesquisas, pelas evidências, que é necessário priorizar isso sim. Agora, cada sexo tem necessidades energéticas específicas? Sim, as mulheres e os homens, e não só pelo sexo, mas pela idade, pela estatura e pelo peso. Então, assim, é muito comum as pessoas cruzarem com um nutricionista, um profissional de saúde, passa uma dieta para mim. Dieta não é um elemento padrão que seja aplicável a qualquer pessoa. Não é uma coisa igual para todo mundo, né? Então, falando do trabalhador do campo, que é predominantemente um trabalhador braçal,
que tem um gasto energético maior, ele certamente vai ter um direito de comer maior do que alguém da cidade que passa 8 horas sentado, né? Então, não só o sexo, mas a diferença de atividade física imputa uma grande diferença de necessidade calórica também. Agora, qual a alimentação adequada para um trabalhador rural que lida diariamente com o trabalho braçal? Bom, a alimentação adequada, eu vou te responder de uma forma diferente. Eu acho que a gente não pode ficar muito tempo sem pesar, porque a grande questão aqui, o risco de engordar e de perder o controle disso com o passar das décadas é que gera uma série de problemas, é um dos problemas que as pessoas mais evidenciam. Então, eu acho que o ficar um ano inteiro sem pesar, o ficar muito tempo sem ir num profissional de saúde, expõe a você não perceber que teve uma alimentação desequilibrada. Quando eu digo desequilibrada, é que a equação entre o que eu como, o quanto eu como e o quanto eu gasto, ela é muito difícil de perceber no dia a dia. Então, eu posso estar de férias e manter a minha alimentação da época que eu estou trabalhando e de férias sem fazer nada ela me engordar. E eu posso estar envolvido com uma atividade física e o pouco mais que eu como não gera um aumento de peso. Então, a quantidade a se comer, ela pode ser facilmente mensurada por pesagem recorrente. Entendeu? O cara vê que de um mês para o outro, de 15 dias para o outro, o peso dele está se mantendo, significa que a quantidade que ele está comendo e o tipo de vida que ele leva está dando para equilibrar. Aí resta a questão qualitativa. Eu costumo dizer o seguinte, se a gente quisesse resumir um padrão de alimentação saudável, seria você olhar para a sua despensa e falar, será que isso aqui está parecido com o que minha avó fazia? O que ela tinha acesso? Se você olhar para a sua despensa e ver um monte de produtos industrializados, biscoitos recheados, sorvetes, massas instantâneas, é um bom critério de você julgar que sua alimentação não está saudável. Mas se você vai pegar uma carne, um queijo, um pão, um arroz, um feijão e vai trabalhar isso, já é um bom ponto de partida, né? Aí você já tem um critério qualitativo. Segunda coisa, como que eu faço essa comida? Eu estou tendo acesso a uma matéria-prima orgânica, saudável, menos industrializada, mas eu cozinho com muita gordura e eu cozinho com muito sal. Tudo que eu faço é muito doce. Então esse é um segundo ponto. O jeito de fazer também tem uma relevância muito grande. E aí, se você juntar essas duas coisas e observar que o seu peso está se mantendo, eu acho que fica como uma dica esses 3 passos. Olhar para a sua despensa, ver se o que você faz é muito gorduroso, muito salgado ou muito doce e fazer pesagens recorrentes. Agora, doutor, quantas calorias diárias são necessárias em média para levar uma vida saudável? Olha, essa é mais uma pergunta que eu tenho que te dizer que ela não é tão objetiva, porque altura, peso, idade, sexo vão fazer uma conta diferente. Mas, se é para seguir um padrão internacional, o adulto médio, sem nenhum problema, deveria comer em torno de 2.100 calorias e a mulher em torno de 1.800 calorias. Agora, isso não pode ser compreendido como uma regra e eu, particularmente, até acredito que o caminho mais fácil de gerir a alimentação não é olhar a caloria. Quem é que vai ficar juntando caloria de uma refeição? E depois fazer essa conta para o lanche da tarde e depois de noite? Eu continuo insistindo que a questão é qualitativa e depois pesagens. O meio da caloria, o parâmetro da caloria é para um público muito específico, que gosta disso. Tem gente que não lida bem com a liberdade e que quer saber se o bife que ela está comendo tem 200 calorias, mas isso é um perfil muito específico de pessoas. Eu acho que o caminho é mais qualitativo do que pensar nas calorias. Além da alimentação equilibrada, o que é necessário fazer para se ter uma vida saudável? Bom, vamos filosofar um pouco. Hoje as pessoas querem 10 caminhos para ter um casamento feliz, 5 para não ficar doente, 5 para ficar rica. A vida não é simples. A vida não se resume em fazer um checklist e garantir que tudo vai dar certo, né? A gente lida com ansiedade, lida com falta de dinheiro, lida com dificuldades relacionais
E tudo isso mexe com a forma de se alimentar, né? Às vezes, de noite, você teve um dia tão difícil, e eu digo isso porque a gente já atende há 20 anos, parece que de noite é a hora de ser feliz. Então, você se premia por um dia difícil com um exagero de noite, um regalo, como se diz. Então, não vamos simplificar o que não é simples. Se fosse simples, o mundo não estava caminhando a passos largos para a obesidade, doenças crônicas e tal. Mas eu acredito que você tem que priorizar. Falo assim no consultório. Você vai começar o ano de 2017 pensando, não, esse ano eu vou malhar e vou emagrecer. Beleza, você não deixa de vir trabalhar, você não deixa de pagar suas contas, mas se o chuveiro queimar, hoje não vou na academia. Essa é a primeira coisa que se compromete quando a gente não está com a vida perfeita, e eu quero saber quem é que tem essa vida perfeita, hoje não vai dar para fazer exercício. Isso só denota que a saúde não é a prioridade. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente pode estabelecer é você se avaliar o tanto que eu considero esse assunto importante ou não. Você observa ele quando você decide não fazer por qualquer coisa. Então, é olhar para si mesmo e falar, vou colocar o assunto alimentação e atividade física num patamar de prioridade que eu vou fazer um esforço para não deixar de ir. Segunda coisa, eu penso muito isso no consultório. A gente atende pessoas que entram numa instituição com 20 anos, encontra ela com 30, com 5 quilos acima, reencontra ela com 40, com 10 quilos acima. Estas mesmas, homens ou mulheres, umas são ansiosas, outras não são. Gulosas, não gulosas, gostam de doce, gostam de massa, bebem, comem churrasco. E eu cheguei a 2 conclusões. Todo mundo vai engordar se não malhar. Esse que não é ansioso, eu atendo umas pessoas magras de ruim. Olha, doutor, eu tinha 58 quilos quando eu entrei aqui, hoje eu estou com 70, eu continuo parecendo magro, mas já tem 18 quilos aí. Onde é que está essa gordura? Essa gordura está no próprio envelhecer, participando discretamente de algumas situações, encontrando uns amigos numa cesta para tomar uma cerveja, e isso vai aos pouquinhos te fazendo ganhar. Então, a atividade física, ela, para mim, ela é o lastro, ela é o preço que eu pago para ter uma vida social moderada. Você não vai conseguir manter o peso sem fazer atividade física. O próprio envelhecimento vai lhe dando uns quilinhos a mais. Como a gente está falando para o produtor rural, eu acho que ele, comparado à pessoa da cidade, ele está numa posição até privilegiada, porque ele está menos cheio de eletrodoméstico, ele anda mais, ele faz mais esforço físico e ele tem uma condição melhor para não preocupar em pagar uma academia. Ele já tem uma academia no seu próprio modo de viver. Eu vindo para cá estava pensando o seguinte, a pessoa do campo pode pegar alguns hábitos da cidade e a pessoa da cidade deveria pegar alguns hábitos do campo. O que o trabalhador do campo pode pegar de bons hábitos da cidade? O fato de não passar 10 anos sem ir num profissional de saúde. Ele negligencia, ele não vai fazer um exame preventivo, ele não faz um exame de sangue para ver se já está com diabetes, se a pressão dele está alta. Às vezes ele não trata uma doença de pele, ele não trata os dentes, ele deixa uma situação ficar crônica. E quando está grave, ele aparece num posto de saúde e se depara com um problema muito maior. Na cidade, o seu vizinho vai falar, rapaz, vai tratar isso. É muito mais fácil o acesso, então você está com mais chance de não deixar as coisas evoluírem tão rápido. E a pessoa da cidade tem a aprender no campo com o modo de viver, que é mais ativo, com acesso a alimentos menos industrializados, que é uma tentação para a pessoa do campo, da cidade, a comodidade. Ela escolhe alimentos praticamente prontos, que vão dar menos esforço, que vão terminar o seu dia com mais comodidade e se lança numa alimentação industrializada cheia de conservantes, espessantes e etc. Então, o produtor, fique com seu arroz, com feijão, com as coisas que você tem acesso de menor custo e leve uma vida ativa.
E para terminar, uma outra coisa que a gente observa também é que às vezes ter o acesso ao alimento industrializado parece significar um status, parece significar que eu tenho poder de compra, eu também tenho biscoito, eu também tenho sorvete, eu também tenho macarrão. E isso se vê numa aldeia indígena, isso se vê no lanche que você manda para as crianças no colégio, que o dar um alimento industrializado, o ter o dinheiro para mandar um biscoito para uma criança, parece que você é mais rico do que mandar uma fruta. E é exatamente o contrário. A cidade hoje compreende que é melhor mandar uma fruta, é melhor mandar um pão, é melhor mandar uma coisa natural, do que mandar um alimento industrializado como merenda ou na sua despensa. Ok, eu agradeço então a participação do mestre em Nutrição Humana pela Universidade de Brasília e presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da Primeira Região, Aldemir Soares Mangabeira Júnior. Muito obrigado pela participação no nosso quadro Saúde e Qualidade de Vida. Obrigado a vocês.